Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para termos a nossa aula. Já tivemos, né, a nossa primeira aula, aí que fizemos o Meet ao vivo, e hoje a nossa segunda aula, em que nós vamos já planejar todo o nosso trabalho, né? Já fazer tudo certinho desde o início, para que não deixemos nada de última hora, tá bom? Então, a nossa disciplina, né, o projeto extensionista, e em que nós vamos desenvolver um trabalho maravilhoso de intervenção na sociedade, de muitas ideias que nós podemos trazer para contribuir, né, com a sociedade, contribuir com a comunidade em que estamos inseridos, certo? Então, primeiro, nós vamos ver aqui algumas modalidades do que vocês podem fazer e depois entrar no plano de trabalho mesmo. Tem muito material na Rota 2 para vocês, que vocês devem olhar tudo, estudar tudo com muito cuidado e com muita atenção, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, para nós começarmos, então, aqui a nossa aula, certo? Então, o nosso projeto Extensionista Integrador 1, eu sou a professora Cibele Letícia Biasotto, e temos também aí junto conosco, conforme já apresentado, né, para vocês, o professor auxiliar Lucas, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, como primeiro passo, ver quais são essas modalidades que nós podemos aplicar. É bom, eu sei que vocês já estão cheios de ideias, né? Mas é bom sempre nós vermos outras possibilidades. Aqui nós estamos trazendo alguns exemplos de intervenções que já foram feitas, que tiveram sucesso, tá bom? Então, aqui, nós temos vários, tá? Vários tipos de intervenções. Então, nós temos aqui, primeiro, projetos que nós podemos fazer, cursos que nós podemos ministrar, eventos, né, de várias ações dentro da sociedade, em campo mesmo, prestação de serviços. Então, tudo vai depender daquele diagnóstico que nós falamos que é muito importante. Sem diagnóstico, nós não saímos do lugar, né? Então, vamos ver aqui algumas ideias. Nós podemos fazer congressos, seminários e palestras. Claro, né, que um congresso, um seminário já exige um pouco mais, até mesmo de tempo, né? Mas palestras são muito legais, feiras, mesa redonda, campanhas de conscientização, né? Principalmente se você está em uma área em que tem rios, que não é raro aqui no nosso estado, em que há matas, em que há áreas que podem estar sendo contaminadas, né? Se tem um lixão. Então, tem muito, se tem campanhas relacionadas ao lixo seletivo, temos prestação de serviços, evento esportivo e festival, reuniões semanais, que também já demandam um pouco mais de tempo, nós sabemos que o nosso tempo está meio curto, né? Oficinas também são muito interessantes, principalmente quando se aplicam a pequenos grupos, a determinadas turmas de uma escola, a determinada comunidade que frequenta uma igreja, por exemplo, né? Grupos de estudos que envolvam a comunidade, formações de profissionais e muito mais. Aqui vocês podem usar a imaginação de vocês, sempre baseado no diagnóstico, né? Então, vamos ver aqui. Em primeiro lugar, vocês têm um template, tá, do plano de trabalho, que vocês devem seguir. Já está tudo formatado, está em Word aí na Rota 2, está tudo certinho, só para vocês preencher, né? Depois nós vamos ver esse plano. Então, primeiro, né, a introdução. Você vai ter que contextualizar o problema que o projeto pretende abordar. Então, você vai começar falando
sobre como que está a sua comunidade, sobre determinado aspecto, o problema que vocês encontraram, como que poderia ser melhor para a comunidade, etc. Daí você vem com os objetivos. O objetivo geral, que é aquele que você quer alcançar, né, de forma ampla, e os específicos são aqueles que vão te ajudar a alcançar o objetivo geral. Então, vocês cuidem para pôr um verbo só, né, em cada objetivo, cuidem para que ele seja plausível, para que vocês realmente consigam fazer, e esses objetivos específicos, então, conforme você vai atingindo, eles juntos formam o objetivo geral. Temos a justificativa, em que nós vamos explicar a importância, a necessidade, né, do projeto, da intervenção. Então, a justificativa tem de ser, assim, muito relacionada à sua comunidade, né, ao seu projeto, à sua intervenção, explicando mesmo por que que aquilo te incomodou, né, por que que aquilo é necessário, o que que aquilo vai trazer de bom, né, no que aquilo poderia mudar aquela realidade que você encontrou. A metodologia também é muito importante. Nela, nós temos que deixar tudo explicadinho, todas as etapas, todas as técnicas que nós vamos usar, todos os instrumentos e as abordagens que serão feitas. Nós vamos aprofundar um pouco mais aqui, tá? Também temos de ter os resultados esperados. O que eu espero com esse meu projeto? Eu quero conscientizar a comunidade de alguma coisa, eu quero resolver um problema de um rio, eu quero reflorestar uma área que esteja degradada, o que eu quero? Qual o resultado que eu espero disso? Lembrando que esse resultado, claro, que implica o que você espera de melhoras para a sua comunidade, né? Daí temos o cronograma. O cronograma também vocês vão ter que fazer muito minucioso, porque vocês vão ter datas. Nós já vimos na primeira rota que nós temos datas ali, ó, tudo curtinhas, uma atrás das outras, em que nós temos que entregar trabalhos, em que nós temos que estar com o nosso plano de trabalho já bem estruturado. Então, vocês terão de fazer reuniões, terão de se reunir para fazerem isso, né? E nada melhor do que estabelecer datas que alcancem essas datas, que realmente consigam cumprir essas datas para que vocês tenham sucesso. E o orçamento? Tem projetos, né, tem intervenções que nós não precisamos dispor de recursos, né? Mas há outros que sim, por exemplo, se você vai fazer uma panfletagem, você vai precisar de papel, você vai precisar de impressão. Se você for fazer um reflorestamento, você vai precisar de mudas. Onde que você vai conseguir essas mudas? Vai ter parcerias, né? Vão ter parcerias aí que vão ajudar vocês. Se você for fazer uma escola e você, no final, para confraternizar, você quer oferecer um lanche, vamos supor que seja para professores, que seja para alunos. Então, tudo isso, nós temos que ter uma estimativa de custo para ver se aquilo é possível, né? Às vezes, nós não estamos com verba disponível para isso. Então, quando nós pensamos no projeto, nós também já temos que pensar no orçamento, né? E daí vem a avaliação. Como que você vai avaliar o impacto que você causou na sua comunidade? Quais são os critérios? O que você vai fazer? Pode ser até que tenha um questionário para responder, que demanda também orçamento aí, né, conforme for feito. Apesar de que hoje nós temos vários aplicativos, né, no nosso próprio celular, que você pode fazer uma pesquisa, mas nós temos que indicar que critérios nós vamos utilizar para depois fazer essa avaliação do impacto da minha ação. Por fim, se nós tivermos parcerias, né, demonstrar quais são essas parcerias, como vamos fazer, e isso já demanda também planejamento, porque quando nós temos parcerias, é sempre bom deixar registrado,
né? Então, você vai fazer um ofício para uma instituição, fazer um ofício para uma loja, em que a loja vá se comprometer de alguma forma, né? Então, tudo isso nós temos já de estar bem delimitados aí. E depois, o item número 10 é quanto à divulgação. Como que o projeto vai ser aí divulgado, né? Como que vai ser essa divulgação na sua comunidade acadêmica local? Se você vai ter um público externo, essa forma de divulgação, hoje nós também utilizamos muito o celular para isso, mas dependendo do seu projeto, às vezes, por meio do celular, você não consegue atingir o seu público-alvo. Então, nós temos que pensar de que formas nós vamos fazer isso. E, por fim, nós temos as referências, né, de todas as obras que vocês utilizarem, tudo conforme as normas da ABNT, você vai citar isso no final do seu trabalho, certo? As referências aqui, você vai falar, mas eu vou tirar tudo da minha cabeça. Mas vamos supor que você esteja falando sobre reflorestamento. Você vai procurar alguma base para isso. Por que que é importante o reflorestamento? O que causa a falta de vegetação, de matas em determinado local? Tudo isso você procura na literatura, né? Para embasar, para dar mais argumentos para o seu projeto. Então, isso é muito interessante. Tudo que você citar no seu trabalho tem de estar nas referências, tá bom? Agora, enfim, nós vamos para o plano de trabalho, tá? Como que nós vamos fazer esse plano de trabalho? Agora nós vamos esmiuçar um pouco mais cada parte dessa aqui. Já começamos pelo título. O teu título tem de ser, assim, bem atrativo, né? Que represente realmente o objetivo do que você está fazendo, do seu projeto, da sua extensão, certo? Então, procure evitar aqueles títulos muito longos, procure sempre algo que seja, assim, uma moldura. Imagine um quadro, o seu título é essa moldura, entende? Então, normalmente, nós até escolhemos o título depois que nós já pensamos todo o projeto, porque assim nós vamos ter mais possibilidades de saber realmente o que eu quero e o título que seria adequado, tá bom? Então, olha aqui um exemplo, né? Consumo e produção responsáveis, oficina e ação de conscientização sobre a fabricação de sabão líquido ecológico com óleo de cozinha residual. Veja, aqui representa já tudo o que eles vão fazer, né? Essas aqui foram umas acadêmicas do Sítio Novo, estão aí todos os nomes dos componentes, né? Que escolheram, por exemplo, esse título para trabalhar essa forma de extensão. Daí depois nós temos, né, a introdução em que está a justificativa que eu falei anteriormente para vocês. Aqui é a apresentação da sua extensão. Então, ela vem tudo lá. Lembra a contextualização do problema, o que foi identificado, né? Então, em uma pesquisa na comunidade tal, identificou-se que, você vai contextualizar aí o seu problema. Daí você já vem com a importância da ação. Por que que aquela atuação seria importante naquele local, naquele momento, para a sua comunidade. Então, vem aí por que que a atividade é necessária e sua relevância social para a comunidade. Então, assim, eu consigo justificar, eu consigo contextualizar o meu problema, né, falar da importância e da relevância social para aquela comunidade. Então, aqui, daí nós trouxemos também um exemplo aí para você ver depois, né, ó, já situou, né, em Sítio Novo, de Tocantins, apesar de ser um município banhado por rios, observa-se a ausência de práticas sustentáveis no descarte de resíduos que afetam diretamente a qualidade da água do solo. Ó, veja como já começou ali,
um dos principais problemas identificados por meio de diagnóstico, né? Foi isso, ó, já expôs o problema. Então, ó, considerando esse cenário, a ação propõe uma oficina disso, aquilo, voltado, olha só, já indicou o público-alvo, voltado para as mães dos alunos do 5º ano da escola tal. Daí já vem o que a iniciativa busca, né? Como que será feita a ação e essa distribuição, e como que será feita para a comunidade durante a atividade de conscientização. Então, ó, ficou muito legal essa introdução e justificativa, porque já trouxe a contextualização, já trouxe qual o problema identificado e o que se propõe para resolver esse problema, né? Então, é uma base aqui boa para vocês terem ideias aí para a introdução e justificativa de vocês. É claro que nós podemos fazer de várias formas, tá bom? Isso é só um exemplo. Daí temos o objetivo, né? O nosso objetivo, né, da ODS 12, né? Lembrem disso. E daí eu vejo quais que serão os objetivos, né? E da proposta e qual é a relação com a ação que eu vou fazer. Então, nós temos aqui um objetivo, né? Aqui é a ODS 12, que é o consumo e produção responsáveis. Então, olha, isso aqui é um leque muito grande para nós trabalharmos, não é mesmo? Porque essa ODS que nós vamos trabalhar busca mudar o padrão atual de produção e consumo para garantir o consumo responsável e eficiente de recursos naturais e meios de produção sustentáveis. Assim, a oficina de fabricação de sabão líquido ecológico busca promover a disseminação de conhecimentos práticos e sustentáveis, fortalecer a autonomia dos participantes e incentivar a adoção de práticas mais responsáveis no cotidiano. Então, aqui, ó, é o objetivo geral, que é o objetivo que você vai pôr da ODS que você está trabalhando. Daí, depois, você vai separar o objetivo geral e os objetivos específicos, né? Então, o objetivo geral é o de maior abrangência, como eu falei para vocês, né? Os impactos possíveis a partir dos resultados esperados, e responde sempre a pergunta: para que eu estou fazendo isso? Para quê? Então, lembre-se que sempre vai começar lá com um verbo no infinitivo, né? Conscientizar, proporcionar, determinar, todos os verbos no infinitivo, tá bom? Então, aqui, ó, eles escolheram o verbo conscientizar. Conscientizar moradores do Sítio Novo do Tocantins sobre a importância da reutilização do óleo de cozinha na fabricação de sabão líquido ecológico. Ó, esse é o meu objetivo maior, é o abrangente. Agora, nós temos de ver os objetivos específicos, né? Como são esses objetivos específicos? Você vai ver quais ações você vai fazer para atingir esse objetivo geral. Você não vai repetir o objetivo geral. Você vai como se fosse desmembrá-lo, né? E uma coisa assim muito importante que nós temos aqui. Cada objetivo específico tem de ter correspondência com os resultados esperados. Então, aqui já é uma dica para você. Normalmente, nós pomos aí uns 2, 3 objetivos específicos. Então, quando você for falar dos resultados esperados, você vai relacionar cada objetivo desse, né? Então, você determinou um objetivo específico para atingir o quê? Que resultado? O outro objetivo, para atingir o quê? Então, assim, você já faz essa correspondência com os resultados esperados. E também, né, vai responder a pergunta lá no geral, que é para que eu quero fazer essa ação. Aqui no específico é o que específico, é o que eu vou fazer para atingir aquele objetivo geral. Então, o que eu vou fazer? Também começando com os verbos no infinitivo, tá bom? Então, vejam, aqui eles fizeram 4 objetivos específicos: ensinar técnicas de fabricação, promover a conscientização,
oportunizar a economia doméstica, envolver gradativamente a comunidade escolar. Então, viram, ó, todos os verbos no infinitivo e um verbo só. Ensinar, promover, oportunizar, envolver, né? Então, vocês só cuidem dos objetivos específicos, porque conforme a extensão que você for fazer, né, a intervenção, o seu projeto, você tem que cuidar do tempo e ver se é possível. Eu não posso inventar aqui objetivos mirabolantes, que eu sei que eu nunca vou atingir aqui. Então, nós temos sempre que estar com o pé bem firme na realidade, né? Para que o nosso trabalho seja possível, para que a ação seja plausível, tá bom? Público-alvo. Aqui não tem segredo. Quem é que você quer atingir? Comunidade do bairro tal. Alunos do 8º ano da escola, professores da escola tal, do 3º ano do ensino médio. Grupo de frequentadores da igreja tal. A associação dos catadores de lixo. Então, aqui o público, você vai ter, porque nós não vamos atingir o mundo inteiro, vamos? Nós não vamos conseguir. Então, nós temos que ser, assim, bem específicos para ver que público nós vamos atingir, tá? Qual que é o público-alvo aqui? Quem é que eu estou querendo envolver nesse meu projeto de extensão? E isso vai passar também pelo diagnóstico que você fez lá. Por quê? Conforme o problema que eu identifico, o determinado público que eu quero atingir para mudar aquela realidade, não é mesmo? De repente, pode ser até os gestores, pode ser os secretários de um município, não sei, né? Então, vai depender muito aí de realmente do diagnóstico que vocês fizerem. Então, vejam aqui como foi feito. Aqui eles definiram que seriam as mães dos estudantes do 5º ano da escola tal. Veja que legal. Então, veja, quando você define tudo isso que você vai fazer e o teu público-alvo, você já remete lá para a forma de divulgação. Como que vai ser a divulgação? Eu tenho o contato dessas mães? Eu vou entregar cartinha para os filhos levarem para as mães? Eu tenho condições de visitar essas mães, conforme o número de mães, para fazer um convite, para realmente engajá-las nessa oficina, né? E também, aí eles puseram o outro público-alvo, são de pessoas que frequentam a Feira Livre, que serão abordadas com uma ação de conscientização. Então, veja, além de fazer a oficina, eles também fizeram uma ação de conscientização. Não que seja necessário, você pode ficar com uma ação só. A metodologia. Aqui também tudo muito bem definido. Todas as etapas do processo. O primeirão que vai aparecer aqui na metodologia, qual é a etapa? O diagnóstico, né? Então, o meu primeiro passo, eu vou já descrever como será feito o diagnóstico. Viu o meu diagnóstico? Resolvo, então, que tipo de ação nós vamos ter dessas várias que nós citamos aqui. Ou outras que vocês queiram, por óbvio, né? Então, qual ação que eu vou fazer? Quem é o meu público-alvo? Se nós vamos fazer reuniões, se eu vou mandar ofício para alguma entidade, se eu vou buscar parcerias, certo? Que horas que vai ser o evento? Onde vai ser? O que eu pretendo? Se é uma palestra, quem é o palestrante convidado? Já põe o mini currículo ali da pessoa, se é um psicólogo, se é o quê? De onde? Então, tudo você já vai definir aqui na metodologia. A metodologia, pessoal, é como eu desse um caminho para que outra pessoa que fosse fazer essa mesma extensão
seguisse a minha metodologia e chegasse ao mesmo resultado, entende? Então, eu tenho que deixar claro tudo que eu vou fazer, como eu vou fazer, para que as pessoas consigam identificar ali realmente uma intervenção, né? Uma extensão que traga aí um projeto que mostre todas as suas etapas, certo? E nós vamos ver essas etapas também. Aqui, a primeira etapa, óbvio, como eu já disse, como foi realizado o diagnóstico. Vocês podem fazer isso aqui de várias formas. Podem visitar o local que vocês querem para identificar o problema. Pode ser por meio de entrevistas, pode ser por meio de questionário escrito, pode ser numa roda de conversa. De várias formas você pode fazer esse diagnóstico, que tem que ser fiel à realidade. As parcerias, como eu já disse, né? Como que vai ser o envolvimento dos participantes, se houver parcerias. A divulgação da ação, você vai descrever tudinho aqui como que você vai fazer. Como nós estávamos falando lá das mães do 5º ano, fazer correspondência, convidando as mães para isso, isso e aquilo, com o retorno pela criança dessa cartinha assinada, falando que há interesse, visita às casas dos alunos para convidar as mães. Existem várias formas que você pode fazer essa divulgação da ação conforme o público que você quer atingir, tá bom? E o detalhamento da execução. Daí aqui você vai pôr passo a passo, arrumar o ambiente, como que você vai preparar esse ambiente, se vai ter material, se vai ser uma palestra, quem que vai palestrar, de quanto tempo a palestra, se vai ter abertura para perguntas, para questionamentos, né? Então, no caso da oficina, aqui tem que ser tudo detalhado. Onde que arrumar esse óleo, esse material todo que eles vão ensinar a fazer, esse sabão, como que vai ser feito, onde que vai ser feito, o material que vai ser utilizado, como vai ser disponibilizado, depois como que vai ser doado esse material, tudo. Aqui é detalhamento, certo? Então, a primeira etapa aí que nós temos, né, é o diagnóstico, certo? Então, eles puseram aí, o que eles fizeram? Em tal data, né, foram realizadas entrevistas com donas de casa e chefes de família para entender como era feito o descarte de óleo da cozinha já utilizado. Então, quando se fez esse diagnóstico, provavelmente chegou-se à conclusão de que muitos jogavam na pia, né, jogavam no quintal, faziam descarte que não era o correto. Então, eles falaram, esse é um problema. Então, o que vamos fazer com esse diagnóstico? Vamos ensinar essas mulheres a fazerem o sabão, que além de tudo, né, além de ter aí esse descarte correto, vamos dizer, essa reutilização desse óleo de cozinha utilizado, além de reutilizar, ainda não vai estar agredindo a natureza e pode ser até uma fonte de renda, né? Para quem queira até mesmo comercializar esse sabão líquido. A segunda etapa, reunião de alinhamento. Vocês têm de se reunir, lembra-se, são um grupo de 5 pessoas, e vocês têm de se reunir. Conseguir o diagnóstico, vão debater, vão alinhar sobre o tema a ser trabalhado, vão ter a chuva de ideias, né? Para ver cada um dando a sua opinião de como poderia ser feito. Eu conheço a fulana lá do colégio tal, que sempre está disponível, que nós podemos fazer a ação lá. Eu conheço o prefeito, que pode nos abraçar nessa ideia. Conheço um secretário, conheço um palestrante que fala sobre isso, conheço lá o líder da tal comunidade. Então, quando vocês se juntam, vocês têm essa chuva de ideias e devem participar todos darem opinião, um trabalho fica bem legal, tá? E aqui, então,
na terceira etapa, busca de parceria e definição do local. Isso é muito interessante, certo? Então, eles foram buscar parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, com a escola e com o professor de ciências do 5º ano. Veja que legal. Juntaram aí 3 segmentos, né? Secretaria, escola e professor, em torno de um projeto muito legal. Então, buscando essas parcerias, e como que vocês fazem? Vocês peçam ajuda aí para o tutor presencial de vocês na confecção desses ofícios que vocês podem precisar. Como eu disse, é bom estar tudo documentado. Já pensou se você vai lá, fala só de boca, chega lá no dia, a pessoa fala, ah, não, eu pensei que era outro dia, eu pensei que não era para agora, não, ou não, ah, não, infelizmente, teve aqui um problema, não vou poder, ou a escola não está à disposição, ou o professor não se envolveu, né, com esses alunos para demonstrar tudo aquilo que vai ser feito na oficina. Então, isso é muito importante, estar tudo registrado para vocês terem segurança, tá bom? A definição de local e data, né, isso é importante, já desde o início vocês já irem pensando para se prepararem e até mesmo para fazer o cronograma de vocês, ver se será possível na data estabelecida. Né? Então, aí, ó, quando que vai ser realizada a outra ação, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, do local e da data da oficina e depois da ação de conscientização que eles fizerem no outro dia. Né? Lembre-se que eles fizeram 2 ações aqui. Daí a etapa 4, a divulgação. Materiais de divulgação. Convite, panfletos, vídeo para redes sociais, ação de conscientização. Então, aqui vocês usam a imaginação de vocês e os materiais que vocês têm disponível, né? O que é possível vocês fazerem, tá? Daí a campanha, né? Como que vai ser essa campanha? Como que vai ser divulgado? Como que vão chamar a atenção dessas mães para participarem da oficina? Como que vão chamar a atenção desse público da Feira Livre para participar dessa conscientização? Tudo tem que ser pensado antes, né? Antes. Daí nós temos aqui a 5ª etapa, que é a organização da oficina, né? Ensaios e revisões. Então, realizaremos ensaios com a equipe para assegurar que todas as etapas sejam bem conduzidas, é claro. Né? Então, vocês vão sempre se sentar e falar, bom, então, primeiro vai ser isso, segundo isso, quem que está responsável por isso, quem que está responsável por aquilo, quem que vai receber as pessoas, quem vai arrumar o local, quem vai trazer o lanche, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem fechado entre vocês, para não ter aquilo de chegar no dia da ação, o que está responsável lá por trazer o óleo utilizado, não aparece e não chega com o óleo, já pensou? Então, responsabilidade, né? Nós temos que ter compromisso e responsabilidade. A preparação do espaço, né, para chegar e arrumar, vamos supor que você vai fazer uma ação que precise de um data show, né, que precise de muitas cadeiras para as pessoas sentarem, ou que precisam de mesas para realizar alguma atividade. Então, temos que pensar em tudo. A etapa 6 é a realização mesmo, né, da oficina, certo? Então, conforme seu objetivo, você vai pôr aqui como que será. Vamos supor, nessa aí da oficina de sabão, chegar primeiro a pessoa que entende, né, do assunto, até mesmo junto com o professor, né, lá de ciências, explicar quais são os componentes daquele óleo utilizado, por que prejudica a natureza se ele for descartado de qualquer forma, ou tudo que vai, usa soda, usa álcool, como preparar, com fogo, frio, tudo isso, né, fazer uma apresentação teórica antes da atividade prática, tá bom? Depois, se houver nessa atividade prática, para depois ir para a prática. E a discussão e perguntas, isso que eu falei, vocês têm que pensar também lá, já na metodologia, né?
por exemplo, nessa oficina, as mães mesmas que vão fazer, elas vão tomar frente, orientadas por alguém, vão participar do todo o processo, vão só assistir como faz, né? E depois, se há espaço para essa troca de experiências, para responder às dúvidas, né? Para ver os desafios enfrentados, para saber, até mesmo dali, você já pode até já tirar uma ideia para o projeto extensionista 2, de outra demanda já que você sente ali, né? É legal se você puder dar continuidade, né? E a etapa 7 é o relatório final e o seminário, onde que vocês vão apresentar o trabalho de vocês. O relatório final é bem sistematizado, né? Então, se você fez todas essas etapas certinho, você vai estar já com o seu relatório final praticamente pronto. A única coisa que vai faltar são os desafios que você enfrentou e os resultados que você alcançou, né? Então, você vai pôr nesse relatório final tudo que foi feito. E se você esquematizou o seu plano de trabalho bem, desde o início, isso está praticamente pronto, né? E depois a apresentação, né? A socialização da ação, no espaço de diálogo e reflexão de gestores, servidores, parceiros e demais interessados. Então, nós vamos ter um seminário em que você vai apresentar em forma de banner, né, esse seu trabalho, e vai mostrar o que você alcançou. Voltando lá, só para aprofundar um pouco mais aqui, lá na preparação da ação, lembra no item 5? Então, veja, você já vai definir tudo aqui. Compra de material, a organização do espaço, a organização do espaço da ação de conscientização, o alinhamento da oficina, tudo aqui é a preparação, né, do que você vai fazer e aquele treino com a equipe. Lembra que eu falei para vocês? Já deixar treinado, já deixar definido quem é responsável por o quê. E também, voltando na etapa 6, né, sempre nós temos uma abertura, tá, pessoal? A gente faz a abertura, nós somos de tal lugar, estamos aqui fazendo, né, realizando esse projeto extensionista com o objetivo de tal coisa, que é para a disciplina tal. Então, você sempre faz uma apresentação de vocês, da instituição que você representa e do seu projeto, tá bom? É breve, é claro, não é para ficar, não precisa os 5 ficar falando, você pode eleger uma pessoa para fazer isso, né? Explica como que vai acontecer, né? Como que vai ser a oficina, aqui no caso dessas 2 ações, como que vai ser a ação de conscientização, né? Olha que legal que eles fizeram, né? Eles distribuíram o sabão líquido junto com um panfleto explicativo sobre a importância do reuso do óleo e a receita de como fabricar, olha que legal. Então, primeiro eles fizeram lá a oficina com as mães, pegaram esse produto, né, o resultado disso, fizeram um panfleto explicando sobre a importância do reuso e já deram a receita, né? E eles foram para a feira para fazer essa distribuição. E é claro que quando você vai andando com a equipe, você já vai juntando grupos, né, e explicando como foi o trabalho, quem que fez, é muito legal. E nesse panfletinho, que não precisa ser algo, né, grande, dispendioso, você põe toda a identificação, né, da instituição, da disciplina, dos participantes, e fica bem legal, tá? Sobre os resultados esperados, então. Então, é descrição dos possíveis resultados, né, que vão ser aí a concretização dos objetivos. Lembra que eu falei? Cada objetivo tem um resultado que é esperado. Então, você tem que estimar, né, a repercussão, o impacto social, econômico, técnico, científico, cultural, artístico, ambiental, desses resultados esperados na solução do seu problema. Então, dependendo do seu problema, né, você vai ter um foco de um impacto. Ou pode ser até social e econômico, pode ter vários juntos,
mas normalmente um terá mais destaque. Lembre-se que o resultado esperado, ligação direta com os objetivos específicos, né? Tem que ter uma correspondência aí entre ambos. Então, vamos supor, você pôs lá, elaborar uma cartilha tal. A cartilha X foi elaborada assim, assim, assado. Então, você atingiu o objetivo, né? Então, olha só, com a realização, né, do seu projeto, seja lá qual for, nós esperamos o quê? Lembre que você vai retomar lá para os seus objetivos, né? Você vai retomar os seus objetivos para ver aqui o que você está esperando daquela ação lá do seu objetivo, tá? Se você comparar aqui, lembra que eles tinham lá 4 objetivos específicos? Aqui eles tiveram 4 resultados esperados, né? Daí nós temos o cronograma. Já falei da importância. Nós temos que saber o que vamos fazer e quando. Então, você vai pegar o seu cronograma e vai pôr também aqui no seu plano de trabalho, né? Principalmente considerando a primeira coisa que vocês têm que ver. Volta lá na Rota 1 e vê o nosso cronograma, certo? Porque ali você já sabe até quando você pode realizar determinada ação do seu plano de trabalho. Então, já corre no cronograma oficial que está na Rota 1, pega o seu cronograma e já põe as datas principais ali, que aquilo ali está fechado, é fixo. Depois você vai ver, conforme essas datas, quando que você vai poder fazer o quê, tá bom? Daí você pega o cronograma e põe aqui, né? Por exemplo, um exemplo de tabelinha, né, de orçamento. Veja só, aqui tudo que eles precisavam, de balde, funil, máscara, luva, né, as camisetas, o álcool, a soda, as camisetas aí no caso foi da equipe, né, a equipe mandou fazer uma camiseta bem legal com o projeto deles. Então, veja, tem tudo aqui discriminado, quantidade, valor e valor total. No caso, para esse grupo, ficou R$ 283, né? Então, se eles não conseguiram nenhum patrocínio, né? Se nenhuma loja doou alguma coisa para eles, que a gente pode ir atrás disso também, eles devem ter rateado entre eles essa despesa, certo? Então, ó, tem pelo menos uma estimativa. Às vezes, no curso desse teu planejamento, vai surgindo mais ideias, né? Que você precisa, ou você consegue um produto, daí você já tira da sua lista de gastos, mas tem que ser tudo bem planejadinho, certo? E por último, então, nós temos as referências, como eu falei para vocês, né? Que nós vamos pôr do objetivo da ODS que você utilizou, de onde que você tirou, e tudo que você tiver citado no seu trabalho de definição de algo teórico, que é muito importante ter, você vai pôr aqui nas referências, conforme as normas da ABNT. Certinho? Então, essa é a nossa primeira parte, né? A nossa primeira parte aqui sobre isso que é importante nós sabermos. Agora, então, nós vamos ver o nosso plano realmente de trabalho. Deixa eu compartilhar aqui com vocês esse nosso plano, certo? Olha só, gente, está tudo certinho aqui para vocês. Deixa eu ver se ficou melhor aqui a imagem assim para vocês. Isso. Vamos ver. Tá bom. Então, vamos lá. Olha aí, nós temos o plano de trabalho, esse arquivo está em Word. Agora, algo que eu já quero ver com vocês, gente. Vamos até ver aqui. Ó. Aqui está a fonte Arial 12. Procure manter esse padrão. Quando chega para nós corrigirmos, é tão chato, né, ter que ficar mexendo nisso, e ao mesmo tempo que a gente vê e não consegue deixar daquela forma. Mas, ao invés de nós estarmos ajudando vocês no trabalho, no conteúdo, nas estratégias, nós estamos aqui, às vezes, perdendo tempo formatando isso aqui.
Então, veja, já está formatado, já está tudo certinho. Então, procure manter a mesma letra, né, o mesmo tamanho, o mesmo tipo de letra, não fique misturando, tá? Por exemplo, aqui está em negrito, você vai escrever aqui o polo, você pode deixar sem negrito, pode ser caixa baixa, não tem problema, certo? Mas deixa organizadinho, que o visual também atrai, né? Então, vocês vão definir qual é o polo de vocês, o título do plano de trabalho, aquele título que nós estávamos falando, que tem que representar bem o seu trabalho. A modalidade, o que é modalidade? É palestra, é roda de conversa. O que é? Qual das modalidades você escolheu para vir aqui? É uma oficina? É uma campanha de conscientização? É uma panfletagem? Entende? Aqui é isso que é modalidade. E daí o nome, né, dos acadêmicos, das acadêmicas aí. Aqui nesse quadro, então, você vai pôr essa introdução e justificativa, que nós acabamos de ver, vimos até um modelinho. Veja que já está tudo formatadinho. E esse espaço não quer dizer que você tenha que enchê-lo todo, nem quer dizer que você só possa escrever isso aqui, né? Porque aqui nós temos aqui, ó, o editável, tá bom? Você vai ver o tanto que você vai utilizar. Pode escrever o tanto que você quiser. Daí, nos objetivos, né? O objetivo geral e os objetivos específicos, tudo tentem fazer aqui bem organizadinho, né? Com, por exemplo, com itens, daí você escreve mais itens, certo? Assim, tudo arrumadinho, tá bom? Caprichem aí. Aqui o público-alvo, né? Como nós já vimos no modelo também, com quem é que vocês vão trabalhar. Toda a metodologia, lembra que na metodologia você vai pôr tudo aquilo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, etapa 6, a 7 do resultado, né? Os resultados esperados, lembram? Olha aqui, eu pus 3 objetivos específicos aqui no resultado, nos resultados esperados, então, eu vou ter aqui também 3, não é? Se eu pus lá 3, eu vou ter 3 resultados esperados aqui, então. Sempre façam essa relação. O cronograma já está até bonitinho aqui para vocês, né? Agosto, setembro e outubro, que é o tempo que nós vamos ter. O que eu disse para vocês? Ó, por exemplo, a apresentação do seminário, já está lá definida a data, já põe aqui. Entrega do relatório final, já tem data, já põe aqui, tem que ser a data que está estabelecido lá. Entrega do plano de trabalho, aqui. Entrega final do plano de trabalho, aqui. Já tem data que está estabelecido. O que você vai por aqui? Da primeira etapa, né, o diagnóstico, as reuniões, o planejamento, definição de local, a data da atividade. Então, você vai pondo, preenchendo aqui, depois de já ter visto. Óbvio que você vai deixar em ordem cronológica, né? Temos também já a tabelinha aqui do orçamento, caso você vá utilizar. Se você não vai utilizar, você vem aqui e tira a tabela. E, por fim, as referências. Como eu disse para vocês, tudo que for teórico que vocês tiverem utilizado, vocês vêm e colocam aqui também. Certinho? Então, veja, era isso que nós tínhamos para explicar para vocês. Vocês também têm, na Rota 2, vocês têm orientações, tudo que nós falamos aqui, vocês têm orientações para a elaboração do plano de trabalho. Vocês têm também um material teórico das modalidades de intervenção, certo? E vocês também têm aqui, que é importante demais nós falarmos, que é a atividade que vocês têm de fazer, né? Então, a atividade também é muito importante que a gente reforce aqui, tá bom? O que vocês vão fazer, então, nessa atividade? Deixa eu ver aqui que eu mudei. Espera aí.
Vamos ver, que eu acho que eu me confundi aqui. Atividade, está aqui. Então, vamos ver. A atividade. Nós temos aqui, né? Depois de montar o grupo e já repassado para o tutor presencial os nomes dos até 5 componentes, né? Das trocas de ideias iniciais a respeito da temática, problemática, de assistir essa videoaula, né? De modalidades de intervenção na sociedade e plano de trabalho, que nós acabamos de ver. Vocês precisam dar continuidade à discussão entre os componentes, a fim de amadurecer o que pretendem executar como atividade extensionista e já começar a rascunhar o plano de trabalho. Gente, não durma num ponto. Não deixe para a semana que vem. É feriado sexta, aproveitem, né? Então, ó, nós temos o template que está aqui na rota, né? E analise aí com muita atenção o modelo que nós postamos, certo? Então, nós demos aí para vocês a questão do template, que eu acabei de explicar aqui, que está em Word, e vocês têm que dar continuidade nesse trabalho de vocês. Espero que já tenham aí se organizado, né, nos 5 componentes, tá bom? E, às vezes, pessoal, uma ideia que é legal também, de repente, vocês fazerem ações integradas. No outro semestre eu trabalhei essa disciplina, alguns fizeram isso e deu muito certo. Vamos supor, né, vamos supor aqui, que uma equipe tivesse feito a oficina e a outra, a distribuição lá, a panfletagem, a conscientização sobre o óleo. Essas equipes podem trabalhar juntas, se forem fazer 2 intervenções, né? E podem, inclusive, uma equipe ajudar a outra. Vamos supor, uma equipe vai fazer a conscientização sobre a seleção do lixo, o lixo reciclável, né? Uma equipe faz uma palestra em algum lugar, por exemplo, uma feira que tenha, né, um movimento de pessoas, tem que cuidar para você ter público, né, sempre isso. Uma equipe faz, ou numa escola, você faz uma palestra sobre isso, e a outra equipe vai andar lá em algum ambiente que vocês saibam que estejam, né, sendo usada, utilizada aí como descarte irregular e tudo, para fazer uma limpeza nesse lugar. Então, é legal, porque as equipes podem complementar a ação uma das outras, não é? E fica, assim, bem legal. Se você pega uma temática só e divide as formas de intervenção, pode ser feito até no mesmo dia, pode ser feito, às vezes, até com o mesmo público, né? Então, ponha aí as ideias de vocês para funcionarem. Sempre discuta com o seu tutor presencial, tirem dúvidas conosco, nós estamos disponíveis, tá bom? Tanto o tutor EAD, que esteve aqui conosco a aula passada também, quanto o professor auxiliar, quanto eu, que sou coordenadora da disciplina, e o tutor presencial, estamos aqui para que vocês tenham sucesso, tá bom? É para que tudo corra bem. E vá fazendo todas as tarefinhas aí, cumpra com as datas, para você ter, não se preocupar com nota. Eu quero que você se preocupe com o seu projeto extensionista. Certo? Então, era esse recadinho que eu tinha para dar para vocês. E estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. E quando chegarem já os trabalhos, nós vamos corrigir com o máximo, no mínimo, né, de tempo possível, para devolver para vocês com as ideias que a gente pode dar, com tudo que a gente pode fazer por vocês. Outra questão importante: não mude de arquivo. Por exemplo, você vai me mandar em Word, eu já vou corrigindo tudo, até língua portuguesa eu corrijo. Então, eu já corrijo no seu trabalho. Se eu já corrigir, eu vou te devolver esse material. Você tem que continuar o seu trabalho
as melhorias que foram indicadas e tudo neste material, certo? Porque senão você vai perder todas as correções que nós já fizemos sem nem vocês saberem. Eu não vou ficar lá falando, ó, aqui tinha vírgula, ó, aqui a concordância está errada. Não, eu já venho corrigindo. Então, para o seu trabalho ficar legal, ficar redondinho, sempre use o arquivo que for devolvido para vocês. É bom até você nomear, né? O arquivo 1 foi, o arquivo 2 voltou. Para que vocês não se confundam nisso e acabem utilizando aí, porque depois a gente não tem mais chance de corrigir, e você vai me mandar um trabalho final cheio de erros e a minha nota vai ter que ser em cima daquilo, tá bom? Então, cuide, que a gente já tenta ajudar o máximo que a gente pode já nessa primeira correção, que vai de volta para vocês e depois só volta uma vez. E é em cima dessa última postagem que nós vamos dar a nota, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, que vai ser a semana que vem, com o Meet ao vivo. Um grande abraço e sucesso no trabalho de vocês.